Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dicas de Concurseira. Vamos fazer aqui um vídeo de questões comentadas de português do Instituto de Avaliação Nacional. É isso mesmo, Banca IAN. As questões são do concurso da Prefeitura de São João de Meriti, Rio de Janeiro, concurso de 2023. Essa é a parte 1. Vamos resolver as 5 primeiras questões desta prova e na parte 2 terminar aí de resolver essa provinha de português. Preparados? Vamos nessa? Vamos lá então, vamos corrigir aí a provinha que foi aplicada na Prefeitura Municipal de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, tá bom? Concurso aí 2023, cargo professor 2, da creche escolar até o 5º ano de escolaridade, né, do ensino fundamental. Temos aqui as informações gerais, né, que vem na capa da prova, da Banca IAN, né, o Instituto de Avaliação Nacional. Vamos iniciar aí com língua portuguesa, né, a primeira matéria que aparece na prova. Vou fazer a leitura cuidadosa do texto, tá? E depois vamos responder aí nessa primeira parte, né, do vídeo, nessa primeira parte, as 5 primeiras questões, tá? 5 questões. E aí, na parte 2, depois eu vou liberar aí as outras 5 questões. Foram 10 questões de língua portuguesa nesta prova, tudo bem? Vamos então à leitura do texto. Leia o texto abaixo e responda as 10 questões seguintes. Parentesco, esse é o título do texto. Tenho um irmão. Adoraria ter 4, 5, mas só tive o Fernando. Para compensar, ele vale por 1000. É o cara mais boa gente que conheço. Nosso retrospecto é cristalino, sem brigas, competições, distâncias, nem mesmo as eventuais, comuns em qualquer família. Nossa infância foi compartilhada com primos, maternos, em primeiro grau. Entre as meninas, eu era a mais moça e me encantava com as de mais idades. E suas histórias de namorados, um universo que eu ainda não tinha acesso. Estudei na mesma aula com uma delas e nos tornamos melhores amigas por anos. Entre os homens, nenhum era menos que lindo, e sabemos o fascínio que exerce um primo lindo. Éramos 13 no total, todos portando o mesmo sobrenome, Matos, um por parte de mãe, outros por parte de pai. Então a infância terminou. Minha melhor amiga trocou de colégio. Os mais velhos se casaram e aos poucos cada um seguiu sua vida, mas o afeto permaneceu. 3 já faleceram e são lacunas que jamais serão preenchidas, vazios que ainda nos custam a aceitar. Alguns se veem com frequência, eu os vejo menos, mas nunca em nenhum momento o orgulho de pertencer a essa família arrefeceu. Partimos do mesmo lugar. Essa é a potência máxima do laço sanguíneo. Partirmos do mesmo lugar. Partimos do mesmo lugar. Arrancamos juntos rumo à vida adulta. Quem me conhece sabe o quanto sou crítica às obrigatoriedades, ao carinho encomendado para datas festivas, à hipocrisia instituída a fim de manter as aparências. Não há quem não tenha algum desencaixe com pai, mãe, irmãos. Às vezes, acontece de não gostarmos de alguém a quem deveríamos amar. Mas volto à frase mais importante deste texto. Partimos do mesmo lugar. Como seres solitários que essencialmente somos, esse pertencimento tem valor. Houve um dia em que dividimos refeições, compartilhamos quartos, brincamos juntos, choramos pelos mesmos avós, cultivamos as mesmas memórias. Viemos do mesmo núcleo fundador da família. Bifurcações são naturais. Uns têm um conhecimento que outros não têm. Uns se apegam a preceitos que a outros não importam tanto. Mas, mesmo considerando as mágoas que as diferenças provocam e excluindo casos extremos, sou a favor da manutenção do vínculo. Ninguém precisa tirar férias sob o mesmo teto. Basta um WhatsApp no aniversário, um abraço durante um encontro inesperado,
um sinal qualquer de que a descendência está acima do réis do chão. Não viemos do nada. Bom, lido o texto com calma, vamos agora à nossa primeira questão do vídeo de hoje. A primeira questão que é baseada no texto, né? Em conformidade, olha aqui, ó, em conformidade com o texto, pode-se afirmar que, e aí, olhando as opções aqui com calma, a gente vai ver aquela que mais se adequa no texto, né? A gente pode perceber em questões de compreensão textual, né? Questões que são ali tiradas de dentro do texto, basta uma leitura atenta para a gente tirar a resposta. Nesses tipos de questões, as bancas gostam de trazer, às vezes, trechos que estão dentro do texto para te confundir, troca, inverte ali uma frase, inverte ali um enunciado, mas trazem informações dentro do texto para te confundir. Você vai ter que perceber aquela que está em consonância com o mesmo sentido do que é trazido no texto, né? Então, vamos fazer uma leitura aqui bem atenta. Letra A. A autora faz distinção de família, composta por seu irmão Fernando, e parentes relacionados aos seus primos maternos de primeiro grau. E aí, ela faz distinção de família composta por o seu irmão e parentes relacionados aos seus primos maternos de primeiro grau? Não. Né? Em alguns momentos do texto, ela até diz ali que todos vieram do mesmo lugar, então ela não está fazendo distinção de família. Né? Então aqui já está equivocado. Letra B. Em algumas partes do texto, a autora utiliza o fenômeno da generalização para convencimento de alguma ideia. Bom, aqui você vê que não traz ali algo de dentro do texto, alguma escrita que está expressa no texto, mas traz uma ideia que a gente pode sim identificar dentro do texto. Logo aqui no primeiro parágrafo, a gente vê uma ideia de generalização quando ela fala assim, ó, tenho um irmão, adoraria ter 4, 5, mas só tive o Fernando. Então, ela só teve um irmão. Para compensar, ele vale por 1000. Veja, quando eu falo que eu tenho um irmão, mas ele vale por 1000, eu estou o quê? Generalizando, tá bom? Aqui também, no mesmo primeiro parágrafo, ela fala aqui, ó, nosso retrospecto é cristalino, sem brigas, competições, distâncias, nem mesmo as eventuais comuns em qualquer família, né? Aquelas brigas, competições que há em qualquer família. Qualquer família tem essas briguinhas com irmãos, primos, né? Há esse senso, né? De uma coisa comum. Só que na família dela, né? Com ela não acontece. Né? Ela disse ali, o nosso retrospecto é cristalino, sem brigas, competições, distâncias, nem mesmo as eventuais comuns em qualquer família. Então, ela também traz um efeito genérico, né? As briguinhas que acontecem em qualquer família. Então, a gente vê que na letra B, a autora traz sim o fenômeno da generalização para convencer o leitor, né, de uma ideia. Então, a letra B já é mais plausível. Vamos ver as outras. Letra C. Para a autora, apesar das diferenças, por exemplo, alguns familiares terem mais conhecimentos que os outros, é importante manter o vínculo, já que a família vem do mesmo núcleo fundador da vida. E aí? Aqui a questão tenta te confundir, né? Pois ela traz a mesma escrita do texto, tem uma parte do texto que é citado sim esse trecho, só que lá no detalhe, deixa eu ver aqui, ó, no detalhe da letra C, eles esqueceram de uma parte importante que ela busca ali. Ó, olha aqui, ó. Mesmo considerando mágoas, aqui, ó, mas mesmo considerando as mágoas que as diferenças provocam e excluindo os casos extremos, sou a favor da manutenção do vínculo. Então, ela fala ali que mesmo considerando as mágoas, as diferenças, né, que ela é a favor do vínculo. Aqui, ó. Apesar das diferenças, alguns familiares terem mais conhecimentos que os outros, isso também ela cita no texto, é importante manter um vínculo. Só que aqui não citou a parte dos casos extremos, e lá no texto tem. Então, quando eu tiro uma exceção, eu tiro ali o sentido, né? Tá faltando alguma coisa, então não está completo, beleza? Letra D de dado. Quando a autora enfatiza partimos do mesmo lugar, significa que o conúbio familiar é formado pelas mesmas memórias, valores e perdas? Não. Não são as mesmas memórias, né? Eles até vivenciaram momentos juntos, né? No texto vem falando sobre isso, só que são pessoas diferentes.
O próprio texto diz isso. Embora tenham partido do mesmo lugar, uns têm um conhecimento e outros não têm, né? Eles têm um trecho que fala sobre isso. Até a letra C citou, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui esse ponto que fala que uns têm conhecimento e outros não têm. Aqui, ó. Bifurcações são naturais. Uns têm um conhecimento que outros não têm. Uns se apegam a preceitos que a outros não importam muito. Então, eles possuem diferenças, eles pensam diferentes. Por mais que eles tenham partido do mesmo lugar, tá? Isso não significa que eles tenham as mesmas exatas memórias, os mesmos exatos valores, tá? Então, quando ela enfatiza, né, que todos partem do mesmo lugar, significa que o conúbio familiar é formado pelas mesmas memórias. Eu não posso afirmar 100%. São pessoas diferentes, que têm conhecimentos diferentes, mesmo vivendo as mesmas coisas, passando pelas mesmas coisas, cada um foi para um lugar diferente, tem vivências também fora do eixo, né, do núcleo familiar, tá? Então aqui deu uma extrapoladazinha, ser muito enfático, ser muito restrito a dizer, né, que toda a família tem as mesmas memórias, os mesmos valores e as mesmas perdas. Tudo bem? Então ficamos mesmo com a letra B, que fala da generalização. Tudo bem? Vamos lá, continuando, a primeira questão, ela exigiu, né, um detalhamento melhor, né, de cada opção, então a gente se alongou um pouco na número 1, agora a gente vai passar mais rápido pelas questões, tá? Geralmente as questões de compreensão e interpretação textual, a gente aqui no canal procura, né, esmiuçar ao máximo cada opção, porque só te dar a resposta certa não vai te ajudar. Então eu gosto de detalhar por que aquela resposta não está certa para te ajudar nas próximas provas que você vier a fazer, tudo bem? Vamos à questão 2, então. A autora utiliza em diversos momentos do texto a expressão partimos do mesmo lugar. Desse modo, é correto afirmar que essa expressão não está relacionada à sensação de. Bom, vamos parar para pensar um pouquinho. Quando a autora fala que todos eles, né, partiram do mesmo lugar, partimos do mesmo lugar, a gente quer dizer o quê? Que a gente veio do mesmo núcleo familiar, né? Que eles vieram de um mesmo lugar, de uma mesma família. Então, aqui você vê que tem uma relação de pertencimento, pertencem à mesma família, consanguinidade, né? Mesmo sangue, afeição, né? Agora, a solidão não faz parte do campo semântico que julga ali fazer parte, de estar junto, né? Aí você vê que o campo semântico não é o mesmo, é o contrário, né? A solidão fala de ficar sozinho e as demais falam de estar junto, de união, de estar perto, de afeto, né? Então, a única aí que está bem destoa mais, né? Da semântica, do significado, é a letra C, solidão. É justamente aquela que não está ligada ali, não está relacionada à sensação de estar no mesmo lugar, de partir do mesmo lugar, tá? Então, número 2, letra C de casa. Vamos a 3. Vamos a 3, então. Mas, mesmo considerando as mágoas que as diferenças provocam e excluindo casos extremos, sou a favor da manutenção do vínculo. Assinale a alternativa que apresenta uma expressão do texto que coaduna com a ideia transmitida pela autora no termo em destaque. O termo em destaque é esse aqui, ó, excluindo casos extremos. Então, vamos lá. Aqui, primeiro a gente vai ter que lembrar o que é coadunar, né? Coaduna é aquilo que está em harmonia, aquilo que está correspondendo, combinando, né? Está de acordo, tá? Vamos pensar assim. Então, vamos lá. Nesse texto aqui, né? Nesse fragmento, vamos lá. Mas, mesmo considerando as mágoas que as diferenças provocam, então eu considero as mágoas que as diferenças provocam, excluindo casos extremos, sou a favor da manutenção do vínculo. Então, essa parte aqui, ó, excluindo casos extremos. É essa parte aqui que eu vou ter que levar em consideração, tá? Excluindo casos extremos. Vamos às opções. Nosso retrospecto é cristalino, sem brigas, competições, distâncias, nem mesmo as eventuais comuns em qualquer família. Aqui eu estou pensando, né, do lado positivo. B. Quem me conhece sabe o quanto sou crítica às obrigatoriedades, ao carinho encomendado para datas festivas, à hipocrisia instituída a fim de manter as aparências. Então, aqui também está falando um ponto positivo dela, né? Que ela não é hipócrita, que ela é crítica em relação às obrigatoriedades, de forçar aquele carinho encomendado, né? Também aqui está falando de uma parte positiva. Letra C. Às vezes acontece de não gostarmos de alguém.
a quem deveríamos amar. Opa, esse aqui, ó, é um caso extremo, né? Porque família, né? A lógica que se pensa é que uma família todos se amam, todos se gostam. E quando a gente traz essa frase aqui, né? Às vezes acontece de não gostarmos de alguém a quem deveríamos amar, a quem a gente deveria amar, eu acho que aqui já pode ser o nosso gabarito, porque são casos extremos. Letra D. Éramos 13 no total, todos portando o mesmo sobrenome, Matos, um por parte de mãe e outros por parte de pai, que também está falando, né? Vamos dizer um lado positivo aí da família, né? Todos com o mesmo sobrenome, todos vieram do mesmo lugar. Então, eu fiz essa relação de mais e menos aqui, só para você perceber uma característica que sai um pouco do que a autora acredita no texto, né? E aí é uma exceção do que ela fala ali, né, dentro do texto. Ela fala de família, de vivências boas da família, de coisas que somam dentro da família. Né? Um texto que fala do parentesco, mas de uma forma afetiva, né? E aí, privilegiando, no caso, exaltando, ressaltando as fontes familiares, né? Os laços familiares. E na letra C, a gente vê aqui que é mesmo a exceção, né? O que está coadunando aqui, né? Em harmonia, o que está em harmonia com esse trecho grifado, trecho destacado aqui, excluindo casos extremos, os casos extremos poderiam ser esses aí. Às vezes, acontece de não gostarmos de alguém a quem deveríamos amar, tá? Questão 3, então, gabarito, letra C. Vamos à questão 4, mas antes, você já deixou o seu like? Ainda não? Então, por favor, agora, enquanto eu chego lá na questão 4, já vai deixando aí o seu like. Se você for novo por aqui, já deixa aí também a sua inscrição, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, tá bom? Deixe seu comentário, seu feedback, o que achou das questões, da correção, tá? É importante a gente colher esse retorno de vocês também. Vamos então à questão de número 4. Alguns se veem com frequência, eu os vejo menos, mas nunca em nenhum momento o orgulho de pertencer a essa família arrefeceu. Na passagem do texto, o verbo arrefecer, tá aqui, pode ser substituído sem prejuízo de sentido por. Quando a banca fala de substituição sem prejuízo de sentido, deixa eu arrumar aqui que apagou a letra. Quando eu falo sem prejuízo de sentido, eu quero o quê? Sinônimo, tá? Eu quero uma questão que trabalha sinônimos. Beleza? Por quê? Eu quero uma substituição que não prejudique o sentido, ou seja, que tenha o mesmo sentido ou sentido semelhante. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem que lembrar do significado, né, da palavra arrefeceu. E aí, a gente vai lembrar o quê? Arrefecer, mesmo que você não conhece o sentido da palavra, olha só, alguns se veem com frequência, eu os vejo menos, mas nunca, em nenhum momento, o orgulho de pertencer a essa família arrefeceu, ou seja, esfriou, diminuiu, esmoreceu, tá? Então, eu vou pensar nesse sentido. Então, qual das palavras aqui eu posso estar utilizando? Veja, consolidar é algo afirmativo. Intensificar é algo afirmativo. Avivar, né? Avivou, também é algo afirmativo. Então, algo que vai te levar para baixo, que vai te diminuir, que vai esfriar, esmorecer, vai ser o quê? Desalentou, tá? Desalentou, que aí teria o sentido aqui de diminuir, de cair, de esfriar, de perder, de arrefecer, tá bom? Então, gabarito da questão 4, letra A. Seria aí o sinônimo mais plausível indicado para não perder o sentido, né? Sem prejuízo ali do sentido, beleza? Vamos à questão 5, que é a nossa última questão desse vídeo. Vai ter a parte 2, tá? Na parte 2, a gente vai iniciar aqui da questão 6 em diante, tá bom? Vamos lá, então. Questão 5. Adoraria ter 4, 5, mas só tive o Fernando. No trecho, a conjunção em destaque pode ser substituída sem prejuízo no sentido por. Bom, aqui nós temos uma questão de conjunção, né, que aparece muito nessa banca, na banca IAN, né? Conjunção, e aqui nós temos uma conjunção adversativa, né? A conjunção adversativa é uma conjunção que aparece muito em provas, né, de qualquer banca. Então você tem que decorar, decora logo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante. Vai gravando, porque uma dessas pode cair. Caiu conjunção adversativa, geralmente eles pedem para substituir, tá? Então, olha aí, ó. No trecho, a conjunção em destaque pode ser substituída por qual? Qual delas aí é uma conjunção que também indica contraste, oposição de ideias, uma conjunção adversativa? Não obstante.
não obstante. Não é muito comum, né, ser utilizada, geralmente é o mas, é o porém, é o contudo, entretanto, todavia, mas não obstante também aí indica, né, um contraste, uma oposição de ideias, tem essa função também, beleza? Portanto, gabarito da 5 é a letra B de bola, tá bom? Espero que você tenha gostado. Vou dar uma passadinha aqui pelas próximas questões que nós vamos resolver, ó, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. Então, só ficar ligadinho aqui no canal, que daqui a pouquinho, nos próximos dias, vou estar divulgando aí o próximo vídeo, tá? Logo depois desse, a segunda parte de resolução de questões da banca IAN. Até a próxima. Tchau, tchau.